Passamos a palavra, então, ao governador do Distrito 4.780, ano rotário 2018-2019, Eduardo Domingues, para que apresente e leia o currículo da nossa convidada especial. Com uma palavra, governador Eduardo. Bom dia a todos, companheiros. Que maravilha esse público assistindo essa nossa Assembleia. Parabéns, governador Salcedo. Eu pedi para apresentar a Grazi, porque a Grazi é uma amiga muito querida nossa, de muito tempo aí, e aceitou o convite do nosso distrito de fazer essa palestra. A Graciela Tesler Posa é advogada, formada pela Universidade de Caxias do Sul e apaixonada por tecnologia desde a infância. Empreendedora de berço. Hoje é diretora executiva da NL Informática. Mãe de Benjamin e da Alice, com quem aprende a cada dia sobre inovação, tendências e oportunidades. Tem pós-graduação em Negócios Internacionais pela USP, é diretora de projetos e inovação da SIC de Caxias do Sul e presidente do Conselho de Empresária da mesma entidade. Especialista em tecnologia para o varejo e palestrante de inovação, comportamento do consumidor e tendências. Graziela é rotariana, pertence ao Rotary Club de Caxias do Sul, Distrito 4.700, esteve à frente das comissões de imagem pública e protocolo nos anos rotários 2018-19, 2020, 2021, 2022 e 2023 do Distrito. A Grazi chegou a semana passada, eu estava em Caxias, ela chegou de Chicago, onde fez uma palestra num encontro, numa feira de informática, representando o Brasil. Seja bem-vindo ao nosso distrito, Grazi. Obrigada, Eduardo. Muito obrigada pelo convite. Não é a primeira vez que eu estou aqui com vocês, num evento do Distrito 4780, e é um grande prazer estar com vocês, poder participar aí um pouquinho do dia a dia de vocês, né? Assim, tenho muito carinho pelo Eduardo, pela Cláudia, mas não só por eles, né? Por esse distrito de vocês. Estive ano passado em Uruguaiana, tem que voltar agora, né, Eduardo, para a gente poder estar junto. E agradecendo ao Eduardo pelo convite, agradeço também ao governador Nelson, que eu sei que está fazendo aí um grande trabalho, ao governador que assume aí a próxima gestão daqui a poucos dias, governador Salcedo, e a todos vocês. Realmente impressionante ver o número de pessoas nessa Assembleia. E a gente vai falar um pouquinho aí na próxima meia hora sobre tecnologia, sobre inovação e sobre o Rotary nesse contexto, e ver, né, essa Assembleia com mais de 250 pessoas reunidas online é algo que a gente tem, né, que a tecnologia nos proporcionou. Se a gente está aqui reunido com esse grande número de pessoas e de forma online, é porque a gente aprendeu, talvez a duras penas, talvez não da forma como a gente gostaria, mas a gente aprendeu que a tecnologia também nos possibilita estarmos reunidos, ainda que não presencialmente, né? Então é sobre isso um pouquinho que a gente vai falar aí na próxima meia hora. Eu quero compartilhar com vocês a minha tela, vamos ver se está liberado aqui para eu compartilhar. Acredito que sim. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Perfeito, então. Então, qualquer dúvida, vocês me interrompam. Se não tiver aparecendo aí para vocês, vocês me avisam. E a gente vai conversar, então, um pouquinho sobre um novo mundo, né? Será que é isso que a gente está vivendo? Em que momento nós estamos, né? Pensando um pouquinho em tendência, em tecnologia. O Eduardo já me apresentou, então eu sou a Graziela, vou pular toda essa apresentação, né? Mas queria começar com uma provocação, né? Falando para vocês sobre esse foi um ano que o nosso lema, né? Foi Imagine o Rotary. E aí tem uma frase aí do Bernard Shaw, do George Bernard Shaw, que ele diz que a imaginação é o começo da criação. A gente imagina o que deseja, aí a gente deseja aquilo que a gente imaginou, e aí, por fim, o grande desafio é que a gente crie aquilo que a gente deseja, né?
Então, tem o nosso grande desafio, né, de imaginar e de, dentro desse contexto de imaginação, de a gente realmente conseguir não só imaginar o que queremos, mas realmente criar. E eu acho que o chamado da Jennifer Jones esse ano, Rotário, e quando a gente começou a falar realmente de Imagine o Rotary, foi como a gente sai desse começo, né, da criação, que é a imaginação, e realmente transforma isso em algo palpável, como a gente tira do papel tudo aquilo que a gente imaginou e transforma, né, efetivamente em ações, né? Então a gente até teve a nossa conferência na semana passada, que foi quando o governador Eduardo esteve aqui como representante pessoal da presidente, e a nossa conferência aqui do 4700 chamou Imaginação, e a gente fez um trocadilho, né, usando o ação como uma palavra relevante. Então eu começo com essa provocação de que, independente do que a gente tenha, né, de tecnologia ou de inovação, e de tudo que o Rotary acabou sendo potencializado com ferramentas de tecnologia e inovação, a gente tem que começar pensando realmente naquilo que a gente quer, né? Aquilo que a gente deseja, e aí, através disso, realmente, como a gente vai criar, que impactos a gente vai conseguir trazer através da manifestação realmente de ação em cima daquilo que a gente deseja. Bom, dito isso, o Eduardo comentou, né, na minha apresentação, que eu sou mãe do Benjamin e da Alice. Essa não é uma foto recente deles, a Alice já está fazendo quase 4 anos e o Benjamin vai fazer 7. Mas eles são realmente, eu acho que as crianças, eles são muito esse nosso olhar sobre o futuro que queremos e o que a gente tem que fazer hoje para endereçar, né, esse futuro. O nosso futuro, ele está sendo construído hoje, né? E para mim, as crianças, né, os meus filhos, e não só os meus filhos, meus sobrinhos, enfim, são esse olhar realmente para aquilo que a gente está construindo. E a gente tem, como Rotary, como rotarianos, uma responsabilidade muito grande com essa construção do futuro, né? Se a gente pegar a nossa, digamos assim, causa maior, quando a gente pensa, né, no nosso programa da polio, enfim, a gente começa olhando para o que nós queremos deixar, qual é o nosso legado, né? O que está vindo daqui para frente. Porque quando a gente pensa em erradicar a polio, por exemplo, a gente está pensando no nosso legado, a gente está pensando no que a gente está construindo e que mundo a gente está deixando. E assim, tantos outros projetos que a gente tem oportunidade de construir pelo Rotary. Então, estamos gerando, né, inovação, estamos nos apoiando em tecnologia para que a gente possa deixar um legado diferente aí no futuro. E as vacinas, por exemplo, e claro que a gente fala muito da polio, mas as vacinas, por exemplo, elas são uma grande função, uma grande arma tecnológica, uma arma no bom sentido, às vezes não no bom sentido, mas neste caso, como da polio, uma arma realmente que a gente tem em nosso favor, que usa muita tecnologia, né, muito estudo, para que a gente possa deixar um futuro diferente, construir um futuro diferente. Então, acho que nesse sentido, né, é sempre também um olhar que, além de imaginar e pensar como a gente vai tirar isso do papel, que futuro nós estamos criando, né, a partir de hoje, né, do nosso olhar de hoje. E aí, pensando nisso, tem um livro desse cara que chama Dado Schneider, que eu gosto muito de falar dele, porque esse livro é um livro antigo, se não me engano, o Dado escreveu, ele é aqui, ele é gaúcho, o Dado, ele é de Porto Alegre, ele escreveu esse livro, se não me engano, lá em 2010, 2011, e o livro dele chamava O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. E aí uma das frases do Dado, né, neste livro, ele diz assim: vivemos num mundo de constantes mudanças, né? Logo, não estamos numa época de mudança. A mudança é a nossa era. E isso ele falou lá em 2015. Então, o livro dele é de 2012, 2013, e aí logo em seguida ele disse isso, em 2015. E eu acho que quando a gente impactado por algo, como fomos impactados, né? Como a pandemia, que era algo que não era esperado, mas fomos impactados por isso, a gente entende e aprende que
temos que nos adaptar às mudanças, que realmente isso, a mudança, ela é a era, a gente vive isso, a gente vive constantemente esse mundo de mudanças, então a gente tem que estar disposto a se adaptar. Estamos todos aqui, né? Mais de 250 pessoas numa assembleia virtual. É uma adaptação a uma mudança que foi necessário fazer. Então, é a era que a gente está vivendo, uma era em que as mudanças elas estão acontecendo muito rapidamente e que a gente tem que entender de que forma a gente vai usar isso em nosso favor, de que forma a gente pega todas essas mudanças, transforma isso em algo positivo, porque nem toda mudança ela é positiva. O que aconteceu, por exemplo, na pandemia, obviamente não foi positivo, né? Ninguém esperava passar por isso, ninguém esperava ser tão impactado, tantas pessoas que a gente perdeu, crise de saúde, então não foi positiva esta mudança do ponto de vista de que foi um impacto muito ruim para a saúde mental, saúde física das pessoas. Mas entender que a gente está vivendo numa época de constante mudança faz com que a gente tenha que estar de alguma forma preparado para isso. E eu falo isso em relação não só, né, o que a gente aprendeu aí na dor em relação à pandemia, mas em tantas outras mudanças que estão acontecendo. Uma delas é a gente aprender a lidar com essa nova geração, né, que a gente chama de geração Z, que é essa galera toda aí que nasceu depois aí dos anos de 2010, por aí, então jovens, né, bastante jovens, esse pessoalzinho que tem aí 13, 14, 15 anos, e que é um olhar importante que a gente precisa ter sobre essa nova geração, porque a gente tem um desafio muito grande em Rotary. Ah, Grisela, mas por que tu está falando disso? Porque a gente tem um desafio muito grande, e imagino que não seja diferente no distrito de vocês, que é o desafio de DQA, né? O nosso desafio de DQA ele é um desafio constante. A gente continua precisando de mais e mais pessoas. A gente tem uma causa nobre, a gente tem o ideal de servir, a gente entende a importância do trabalho que a gente faz. Mas a gente precisa de mais e mais pessoas junto conosco para fazer esse trabalho, né? Porque, enfim, somos finitos, a gente não vai ficar para sempre aqui e a gente precisa renovar o nosso quadro associativo. E como a gente faz para ser relevante para uma geração diferente? Para uma geração muito mais jovem, que chega com outros interesses, com outros objetivos, mas que a gente precisa desse pessoal em Rotary. Hoje, esse pessoal, essa geração Z, são os nossos possíveis interactianos, né? Que depois são os nossos inbounds e outbounds de programa de intercâmbio, que depois são os nossos rotaractianos, que depois a gente pode proporcionar as duplas associações. Então, assim, como a gente faz para se tornar relevante para esse pessoal? De que forma também o Rotary está se modernizando e chegando mais próximo dessa geração, para que a gente possa ser relevante para eles e trazer eles para o Rotary. Então, assim, ligando um ponto a outro, são muitas mudanças, é uma era de muitas mudanças, de mudanças que acontecem muito rápido e que a gente precisa se adaptar. É sempre o que eu digo quando a gente fala de tecnologia. A gente não precisa entender toda a tecnologia, a gente não precisa gostar de toda a tecnologia e a gente não precisa ser usuário de todas as tecnologias. Mas a gente precisa, como líderes que somos, porque somos líderes, né? É isso que somos. O que é o Rotary? Um grupo de líderes, um grande grupo aí no mundo de líderes em suas comunidades. E a gente precisa, como líderes que somos, pelo menos conhecer e não ter medo do que está acontecendo, das tecnologias que estão aí surgindo e do que isso vai impactar na vida das pessoas que nós queremos, no fim do dia, que sejam possíveis candidatos aí ao nosso DQA. E quem é essa geração mais jovem? É uma geração que está completamente ligada às mídias sociais, que a sua inspiração são as mídias sociais. Então, diferente aí de muitos de nós aqui, a gente tem com certeza nessa assembleia, não estou conseguindo ver a carinha de todos aqui, mas a gente tem com certeza aqui na nossa assembleia todas as faixas etárias, né? Então, assim, a gente tem desde as pessoas que tiveram, talvez, que se adaptar ao uso de tecnologia pela pandemia, né?
que usavam ali talvez o celular, talvez o Facebook, mas que tiveram que aprender sobre Zoom, sobre o Google Meet, como a gente faz uma reunião online, novos aplicativos no celular, iFood, não sei o que tiveram que aprender sobre isso por causa da pandemia, né? Mas a gente deve ter aqui também uma série de pessoas que já nasceram entendendo de aplicativo. Então, quando eu coloco lá no começo os meus filhos como inspiração, é porque os meus filhos já nasceram usando o aplicativo. Eles nem foram para o computador. O computador em si, ele é uma novidade também para os meus filhos, porque eles já nasceram com celular, tablet e aplicativo. Então, é uma geração diferente. É uma geração que consome pela rede social, é uma geração que é imediatista. Então, enquanto a gente ainda está ali lidando com disponibilidade de, né, quando eu vou ter a coisa, onde que tem para comprar, é uma geração que quer tudo para agora, que quer comprar online e receber lá da farmácia em 15 minutos, que quer comprar uma comida online e quer receber em casa em 10 minutos quentinho. Então, é uma geração diferente, é uma geração muito imediatista, uma geração que consome produtos virtuais. Então, eles estão dispostos a gastar e gastar muito dinheiro para comprar uma roupinha para o seu bonequinho na internet. Enquanto a gente ainda está lidando com um problema, olhando para a nossa realidade de Rotary e para os nossos projetos, por exemplo, de subsídio global, ou mesmo de subsídio distrital, quando a gente faz projetos, que é uma parte importante do Rotary, quando a gente ainda está lidando com saneamento básico, com acesso à educação, quando a gente faz projetos de empoderamento de meninas, que foi uma das grandes causas esse ano de Rotary, e a gente vê que a gente ainda tem, né, questões de distribuição de absorvente, porque a gente vê mulheres e meninas que não têm acesso a isso nas suas comunidades, a gente vê crianças, adolescentes, que gastam dólares e dólares, claro que esses números aqui que eu estou trazendo, e eles são americanos, mas que gastam dinheiro, ou que fazem suas famílias gastar dinheiro para comprar roupinha para o seu bonequinho na internet. Então, a gente tem uma disparidade muito grande de público, e a gente tem que atingir todo mundo, seja porque a gente quer essas pessoas próximas e a gente quer falar de Rotary para elas, e a gente quer que elas entendam a importância de Rotary nas suas comunidades, seja porque a gente quer atingir e ajudar as pessoas, né, com os nossos projetos através do Rotary. Então, é importante que a gente conheça quem é o nosso público e de que forma este novo público impacta o Rotary. Bom, dito isso, gente, eu acho que é importante ainda dizer, né, que mudanças e mudanças rápidas não podem nos assustar, de novo, né? Por quê? Porque até 10 anos atrás, se a gente for pensar em youtuber, que é a moda do momento, nem existia isso como profissão. E hoje a gente tem youtuber como profissão. Eu gosto disso. Eu, Graziella, gosto disso? Não, eu quero que meu filho estude. Eu preferia que fosse, sei lá, dentista que nem o Eduardo, engenheiro, né? Só não precisa ser aqui, trabalhar com tecnologia que nem a mãe dele, que isso dá muito dor de cabeça. Mas se quiser ser também, não tem problema. Mas, assim, gosto ou amo a ideia de que youtuber passou a ser uma profissão, eu, Graziella, não. Mas há 10 anos atrás, isso não existia como profissão. Cientista de dados, analista de dados, não existia isso como profissão. Então, agora, quando a gente está lá, né, eu olho assim muito, quando a gente está olhando, né, nós ainda falando de DQA, então a gente está falando de DQA, as pessoas estão entrando e a gente tem que dizer, né, de que área vem a pessoa. Então, a gente até quando entra no MyRotary, a gente vê ainda, né, qual é a profissão da pessoa, de que área ela está ali, que área ela está representando. A gente vai ter que aceitar que a gente vai ter, sei lá, motorista de aplicativo, né, gestor de tráfego, jogador e gamer, é profissão. Tem gente ganhando muito dinheiro sendo jogador profissional, não de futebol, que é uma profissão, não é? Ou um jogador
profissional de voleibol. Não, eu tenho agora jogador profissional de jogos eletrônicos. E isso é uma profissão. Então, a gente tem que saber que isso está acontecendo e isso nos impacta. Graziela, mas, meu Deus, a gente está aqui falando de inovação no Rotary. Gente, a gente precisa entender que isso tudo impacta a nossa vida e o nosso dia a dia em Rotary. Porque são essas pessoas que talvez não se interessem pelo formato atual de Rotary. E que a gente precisa delas para pensar, de novo, imaginação. Para imaginar onde a gente quer chegar e de que forma a gente vai transformar o Rotary, não perdendo de vista o que é importante para a gente. Não perdendo de vista todas as avenidas, né, que a gente fala de Rotary, não perdendo de vista todas as áreas em que a gente atua muito fortemente e que são importantes para a continuidade do Rotary. Deixa eu mostrar para vocês, falando de profissão que não existia, vamos ver se vai sair o som aqui desse meu vídeo. Baixar um pouquinho o volume. Mas estou trazendo aqui Agora a gente está falando muito de 5G como nova tecnologia, e esse é um teste de carro que não é um carro autônomo, porque a gente fala de carro autônomo, né? A gente já está falando muito de carro autônomo. Mas a gente não está falando aqui nesse vídeo de carro autônomo. A gente está falando aqui de um carro que ele está sendo dirigido à distância. Então, é um carro com direção remota. Por que eu estou trazendo esse vídeo para vocês? Isso é algo que já está acontecendo. Isso é na China e já existe isso. Porque existe, com tecnologia avançada, com tecnologia mais moderna, agora com o avanço aí, né? Com o advento do 5G, né, que não é só um númerozinho bonitinho que aparece no nosso celular, mas são novas possibilidades que a gente tem através do uso de tecnologia avançada. Eu vou poder ter carro circulando, caminhão circulando, numa sala como essa que acabou de aparecer, cheia de motoristas, mas que são motoristas remotos. Eles não estão dentro do carro dirigindo, mas eu posso ter lugares super remotos, indústrias, lugares de difícil acesso, em que eu vou ter o carro, não precisa ser um carro, pode ser, sei lá, um trator, uma patrola, qualquer coisa, mas eu vou ter dirigindo uma pessoa que está numa sala, como vocês estão numa sala agora, ao invés de estar na assembleia, vocês podem estar dirigindo um carro. Ah, Graziela, mas por que tu está trazendo isso? Porque a gente está falando de coisas que vêm por aí, de novidades e de tecnologias e de mudanças que a gente vai ter que endereçar. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de uma das coisas que foi importante para o Rotary nesse ano, que a gente trabalhou muito diversidade, inclusão, eu estou pensando que com tecnologia como essa, eu posso ter inclusão. Porque como eu preciso de pessoas que conseguem somente girar, é como um videogame, é como um simulador, eu posso ter pessoas PCD, pessoas com necessidades especiais, pessoas com deficiência, dirigindo de suas casas. Então, ela não tem como ser um motorista no carro, não, mas de casa, numa espécie de simulador, ela pode ser um motorista. E essas pessoas são pessoas que talvez a gente nem esteja olhando, né? Para estarem dentro do Rotary de alguma forma, e agora a gente pode pensar em novas possibilidades. Né? Então, por isso que eu estou trazendo coisas para vocês. Outra coisa que está rolando muito em termos de tecnologia, né? Mudanças muito rápidas. A gente vai falando muito de inteligência artificial, do impacto da inteligência artificial, do que isso está trazendo. E, de alguma forma, eu tenho certeza que cada um de vocês já ouviu falar nos últimos 6 meses de um negócio chamado ChatGPT. Se vocês não ouviram falar, é fundamental que vocês procurem o que é o ChatGPT. E, de novo, não quero vir aqui ficar falando, não é o nosso tema, mas o ChatGPT é uma forma que a gente está tendo de trazer inteligência artificial mais próxima da gente. E ela está mudando a forma como a gente aprende, ela está mudando a forma como a gente estuda, ela está mudando a forma como a gente acessa a informação, ela está mudando a forma como a gente se relaciona. Então, esse aqui, vou mostrar um videozinho para vocês. Ele é muito curtinho, assim, muito rápido, e esse moço fala rápido demais. Mas é uma brincadeira que ele faz com quem não tem muito tempo para cozinhar, não tem muito tempo para pensar em cozinhar, e olha só o que o ChatGPT, essa tecnologia de inteligência artificial, vai poder proporcionar.
Essa é a melhor inteligência artificial para você que gosta de comer. Ela se chama ChatGPT e basicamente ela vai perguntar os ingredientes que você tem, utensílios e até perguntar quanto tempo você tem disponível e o seu nível de experiência na cozinha. E com base nesses dados, utilizando a inteligência artificial, ele vai pegar as melhores receitas para sua necessidade. E o melhor de tudo é grátis. Então, assim, de todas as formas, gente, a gente vai ser impactado. Vamos voltar lá para o começo, quando eu falei para vocês que a nossa era é uma era de mudança. A gente está falando de uma brincadeira, uma plataforma aqui que a gente vai entrar e vai dizer: ô computador, o que eu tenho em casa é isso, eu tenho 30 minutos, me diz o que eu cozinho. E aí o chat, né, assim, numa mensagem ali de texto, alguém vai nos dizer o que fazer, como fazer com o ingrediente que eu tenho. Isso é a forma como a gente está interagindo, isso é o que vai mudar. Graziela, mas então agora com os robôs vai acabar a importância do ser humano e agora com o chat GPT a gente não precisa mais estudar. Não, gente, ao contrário, com toda essa tecnologia a gente tem que ser ainda mais rápido, ainda mais disponível a aceitar a mudança, porque com toda essa tecnologia a gente está sendo estimulado a ser mais rápido que a máquina, a aprender mais rápido, a ensinar a máquina, porque a máquina não aprende sozinha, a gente tem que ensinar. E todos esses desafios são desafios que a gente tem em Rotary também, né? Então é exatamente isso aqui, falando do que eu disse, né? A gente tem que aprender. O analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas é aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. Então, a gente chegou em Rotary, muitos de vocês, com toda certeza, chegou em Rotary há muito tempo. Eu estou no Rotary, sei lá, há 10 anos. A gente conversava aqui, né, na semana passada, quando o Eduardo estava aqui, a gente conversava sobre o fato de que agora, né, um primo meu aqui recebeu a notícia de que ele vai poder fazer o intercâmbio, e agora faz o quê? 20 dias que deu certo a ida dele para o intercâmbio, ele vai para os Estados Unidos, e ele vai agora em agosto, então ele está super assustado, meu Deus, estou indo para os Estados Unidos, não sei o quê, e nunca viajou para fora e tal. Meu pai, quando entrou em Rotary, eu já tinha 19 anos, então eu não teria podido participar do intercâmbio de jovens, né? Mas a minha irmã ainda podia, e acabou que a gente não foi. Mas hoje, quanta coisa, né? Muitos de vocês possivelmente têm aí 20, 30 anos de Rotary. A gente pôde homenagear na nossa conferência na semana passada a Auracélia, que é a nossa companheira que tem mais tempo de Rotary, a mulher com mais tempo de Rotary do nosso distrito, tem aí, sei lá, quase 40 anos de Rotary. Então, muitos de vocês têm muitos anos de Rotary, e alguns são muito jovens, e o que a gente tem que entender é que aquele Rotary lá de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, ele não é mais o Rotary de hoje, porque a gente precisa de um novo Rotary para conseguir construir o nosso futuro. Então, o nosso grande desafio é desapegar um pouquinho, né, daquilo que a gente aprendeu, sem perder os valores, a essência. Então, é por isso que eu tenho aqui, grudado aqui, hoje eu estou na casa do meu pai, que vocês não estão vendo, mas eu tenho aqui na parede a prova quádrupla, mas na minha sala na NL, na minha parede, onde eu sento todo dia, a prova quádrupla está lá. Porque aquilo é um valor que não tem tecnologia que faça a gente perder. É aquilo que nós somos como essência e como líderes, é aquilo que a gente precisa seguir como essência como líder. Mas para a gente continuar sendo relevante e atraindo pessoas para o Rotary e conseguindo fazer doações, fazer projetos, a gente precisa desapegar um pouquinho. Então, a gente aprendeu muita coisa, mas a gente tem que desaprender um pouquinho e ter a capacidade de reaprender. E para isso, aceitar as novas tecnologias, aceitar tecnologia em Rotary, aceitar as inovações que tem aí ao redor do mundo e trazer isso para dentro da nossa instituição. Então, o Rotary nos dá oportunidade, que é isso que está aqui, né, de conectar com o mundo inteiro. E quando alguém tem uma ideia, a gente tem que realmente aproveitar dessa ideia e trabalhar em cima dela. Né? E a gente aprendeu muito qual é a nossa missão também com a pandemia. A gente tem, todos os dias, a pandemia fez a gente aprender isso, que a gente tem novas formas, teve novos formatos, a gente encontrou novas maneiras de continuar servindo e fazendo do nosso mundo um mundo melhor.
Essas são frases de rotarianos que a gente foi pegando aí ao longo do tempo e que a gente foi muito tocado e muito impactado pela pandemia, né? Essa psicóloga disse aí durante o tempo da pandemia que nós rotarianos, a gente tem uma necessidade muito grande de ter compaixão, de ser humanitário, né? Tanto que a gente tem aí uma comissão de serviços, de projetos humanitários, porque é a nossa fundação, é a nossa base. E quando a gente sofreu aí com a pandemia, a gente sofreu muito porque nos faltava esse contato, esse poder estar junto num momento em que a gente foi mais chamado a servir porque nos tocava muito a questão humanitária, né? Então, assim, a gente foi muito impactado por essa mudança. Por quê? Porque é o nosso ideal de servir que foi muito tocado. Porque aqui, né, isso foi um projeto aí do Rotary da Espanha, né, que durante a pandemia também trabalhou para que os nossos idosos, para que as pessoas que vivem sozinhas não ficassem tão sozinhas, para que houvesse acompanhamento. E aí trazendo muito disso, assim, que muitos estudos estabeleceram uma conexão entre o voluntariado e o aumento da nossa qualidade de saúde. Que no nosso cérebro, atos de carinho, né, esses atos aí que a gente tem de compaixão, eles liberam muita ocitocina, muita serotonina e dopamina. Então, isso melhora o nosso humor, faz com que os nossos estímulos, né, de recompensa, eles sejam aguçados e que a gente reduza o nosso estresse. A compaixão, ela faz com que a gente tenha menos riscos de problemas cardíacos e com menos riscos de problemas coronários. Então, a gente sabe da importância, né? A gente fala muito de fazer exercício, de quanto isso libera, né? Dopamina, ocitocina e tudo mais. Quando a mulher tá lá, né? Eu tive dois partos normais dos meus filhos. E aí a gente fala muito nisso, né? Que é uma descarga enorme de ocitocina para a gente conseguir relaxar e deixar nascer e trazer vida, né? Então, quanta força tem o voluntariado, quanta força tem essa nossa entrega, essa nossa doação que a gente tem dentro de Rotary, que a gente libera estando em Rotary. Mas a gente não pode deixar que tudo isso que a gente está aqui para fazer, dessa importância, esse impacto que a gente pode trazer, que a gente pode causar no mundo, né? Pessoas em ação que somos capazes, que somos de desenvolver tantos projetos e tal, vai sendo deixado de lado por talvez não aceitar, não adotar novas tecnologias, não aceitar que tudo isso que a gente tem do ponto de vista de novo, de inovação, venha em nosso favor e não contra. Né? Então, assim, projetos de Rotary tão lindos. Eu vou deixar, essa apresentação fica com vocês depois, eu mando para o Eduardo, ele compartilha isso com vocês. Acho bem importante que vocês possam dar uma olhadinha, esse link que está aqui na apresentação, é sobre um projeto lindo, que é do México, sobre educação, antes e depois da pandemia, sobre como esse é um projeto de educação que aconteceu, já acontecia pré-pandemia, e como eles foram impactados e entenderam, e um projeto, obviamente, de Rotary, um projeto que é subsidiado também com fundos não só fundos de Rotary, de clubes de Rotary, mas também de subsídio global, e como eles entenderam a importância do uso da tecnologia e como eles conseguiram fazer projetos muito rápido durante a pandemia, para que crianças que iam ficar completamente desassistidas durante a pandemia por falta de recursos para a educação, como a Rotary conseguiu apoiar para ter tecnologia, para ter computador, para conseguir fazer com que as pessoas não ficassem, para que as crianças não ficassem afastadas da escola. E isso aconteceu, eu sei de muitos distritos que durante a pandemia correram para conseguir computadores, para fazer projetos mesmo de subsídio distrital, para que as suas comunidades não ficassem sem estudar quando elas tiveram dificuldade de se locomover. Então, como a gente, como rotariano, se a gente conhece Rotary, se a gente conhece... Gente, assim, eu sou filha de um cara que acorda, né? Provavelmente muitos de vocês conhecem, meu pai conhece o Nelson, mas que dorme e acorda a Fundação Rotária.
né? Que assim, que é o cara mais empenhado que eu conheço em Fundação Rotária, em desenvolver projetos, porque a gente consegue causar um impacto muito grande nas nossas comunidades através de projetos. Então, que poder nós temos na nossa mão quando a gente entende o Rotary, quando a gente se dedica a Rotary e quando a gente faz mais do que só fazer reuniões que são importantíssimas, só fazer momentos de companheirismo que são fundamentais. A gente baseia toda a nossa convivência, toda a nossa capacidade de ação estando juntos e fazendo companheirismo. Mas quando a gente entende de fato para que a gente está aqui, para que a gente serve como Rotary, né? E com todas as ferramentas que o Rotary nos dá. Eu sei que os nossos distritos têm ainda muita dificuldade de se aproveitar de projetos, de fazer bons projetos, né? A gente ainda faz muita coisa. Eu ouço muito meu pai falar isso, né? A gente ainda faz muito projeto em que a gente faz lá sei lá, aqui a gente tem muito, né, galinhada, de churrascada, de não sei o que faz evento, que gasta tempo, gasta esforço do rotariano, e aí pega aquele dinheiro e dá lá para a PAI da cidade, dá para não sei o que, esquece de dar esse recurso lá para a Fundação Rotária, para isso poder voltar muito mais fortalecido para projetos. Isso é tecnologia, gente. A gente consegue eu vi projetos sendo aprovados em uma semana, mandando através do My Rotary, que é tecnologia. A gente tem My Rotary, a gente tem tecnologia em nosso favor, mandando através do My Rotary toda a documentação, recebendo rápido o retorno. Isso é tecnologia. Tecnologia não é só realidade aumentada, não é só carro remoto, não é só robô. Tecnologia é a gente saber usar os aplicativos do Rotary para estudar, para aprender, para fazer melhores reuniões, para fazer com que essa juventude esteja mais próxima da gente. Então, é isso que a gente tem que estar encarando. E aí, por isso, tantos projetos muito bonitos que a gente tem e que a gente pode fazer. E não só esses. Vou trazer um projeto nosso aqui. Esse projeto foi de 2018, aqui de São José do Ouro, uma cidade pequena aqui do nosso distrito, que o primeiro projeto que a gente fez de subsídio global, depois de muitos anos, foi o projeto de São José do Ouro. E a gente conseguiu, através de subsídio global, uma máquina de densitometria óssea para o Hospital São José. Nossa, e aí, Graziela, o que isso tem a ver? Gente, esta tecnologia, porque para esta comunidade, para este município, um densitômetro era algo de tecnologia de ponta, de alta tecnologia, e que atendeu não só São José do Ouro, mas que atendeu mais de 10 cidades próximas a eles, com municípios pequenos que não tinham essa máquina, pessoas que tinham que se locomover lá de São José do Ouro até Porto Alegre, até Passo Fundo, até Caxias, para poder fazer um exame que pode garantir não salvar vidas, mas também uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Porque talvez um problema ósseo, um desgaste ósseo descoberto com antecipação, pode fazer com que, sei lá, com suplementação, a gente consiga resolver, não vire uma doença, não vire um problema no futuro, não vire uma cirurgia de fêmur, não vire placas, enfim, algo que a gente pode fazer com um exame de densitometria óssea. Então, assim, as coisas, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de tecnologia, quando a gente fala de um olhar para aquilo que a gente como Rotary pode fazer, é porque a gente tem que aproveitar tudo aquilo que a gente tem à nossa disposição para ser ainda mais relevante, para levar ainda mais o nome do Rotary para frente. E eu sei que a gente tem inúmeras coisas, que a tecnologia nos fez ficar cada vez mais disponíveis, mas em relação a isso, estava cada vez mais estressados também, porque é tanta informação, é tanta coisa, né? A gente está aqui estressado com tanta informação e com tanta coisa que a gente tem recebido, né? Porque muita tecnologia, é muita coisa. Mas a gente não pode deixar de ser relevante. Tem muita coisa linda que a gente pode fazer através do Rotary. Tem muito que a gente pode se aproveitar se a gente souber realmente manter os valores que são importantes para o Rotary e se aproveitar de toda a nossa rede para ser relevante realmente para a nossa comunidade. Mas a tecnologia, gente, ela pode causar muita coisa sensacional. Então, ao mesmo tempo em que
tem coisas que a tecnologia nos assusta, tem coisas que ela nos afasta, tem coisas que ela nos preocupa. Eu quero trazer para vocês, a gente está finalizando, mas esse videozinho que é de uma senhorinha de 100 anos, lá da Armênia, que sempre teve um sonho de conhecer a catedral dessa cidade, não sei o que é ali, esse nome estranho é a capital de lá, e ela tinha o sonho de conhecer a catedral, e por talvez qualquer dificuldade, qualquer problema de locomoção, enfim, e talvez aos 100 anos de vida, daí já ficou mais difícil ainda mesmo de ela conseguir, ela não conseguiu conhecer a catedral, e aí olha só o poder da tecnologia. Showing my 100-year-old Armenian grandmother Etchmiadzin Cathedral in virtual reality. Now look around you. Now look come around. up, look up. Look at, You see it, Nana? Okay. Nana, look around. Okay. Up and down. Com um óculos de realidade virtual, ela está conseguindo Nana, look to your visitar left aquela and your cena right. que aparece Look at the no map. celular, é o que ela está vendo, só que ela está vendo essa catedral como se ela estivesse lá com um óculos de realidade virtual. Então, tem algumas coisas, tem algumas sensações, tem algumas possibilidades que a tecnologia nos traz, que, enfim, vão ser habilitadoras. E tem outras que a gente só tem que conhecer, que a gente só tem que entender, para não nos causar medo, mas para nos trazer, na verdade, oportunidades. E para a gente não ter medo, eu termino dizendo isso, gente, que as habilidades mais importantes são aquelas que não podem ser replicadas por máquinas, aquelas que estimulam a inovação. O software, né, a tecnologia, o computador, ele não pode imitar paixão, caráter ou espírito de colaboração. Agora é o coração humano e não o cérebro que nos diferencia. E aí eu acho que nós, como rotarianos, temos uma capacidade imensa, temos um poder imenso de usar isso em nosso favor, porque talvez a nossa maior habilidade, a nossa maior capacidade e a nossa melhor qualidade como rotarianos seja realmente o nosso caráter e o nosso espírito de servir, o nosso espírito de colaboração. É isso certamente que nos diferencia, é isso certamente que faz orgulho, faz com que a gente tenha orgulho de sair com aquele PIN no peito, na lapela, e mostrar, né, para o mundo que os rotarianos que somos, pela nossa diferenciação, pelo nosso caráter. Então, não tem tecnologia que substitua a nossa índole, quem somos. Não tem tecnologia que vai fazer com que não sejam necessários rotarianos neste mundo, e eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar para realmente continuar fazendo a diferença no mundo. Meus caros, espero ter de alguma forma contribuído aí, trazido alguns insights para esse dia, para esse momento de vocês, né, de pensar o próximo ano rotário, de construir esse ano rotário aí que vocês vão construir pela frente. Eu estou em todas as redes aí como Grazi Tesser, fico à disposição de vocês aí sempre que precisarem, e de novo foi um grande prazer poder ter estado com vocês nessa manhã. De novo, governador Nelson, governador Salcedo e querido governador Eduardo, muito obrigado pelo carinho, pelo convite e pela oportunidade. Companheira Graziela, em nome do Distrito 4.780, nós agradecemos essa excelente participação nessa palestra maravilhosa. O chat está assim, ó, vibrando, muitas palavras de carinho para ti e agradecimento. O teu ato de carinho conosco é imensurável. E, companheiros, nós estamos com 305 participantes na sala. E essa maravilhosa rotariana que está aqui hoje está de aniversário. Então, Graziela, receba... Deixa eu contar uma coisa, Silma. Abraços. Muito obrigada. Oi. O aniversário de verdade foi dia 17 de maio, mas o Eduardo falou que eu estava de aniversário hoje porque ele devia ter aproveitado que a conferência era online para estar aqui, porque a Assembleia é online, porque ele está me devendo que ele tinha que estar aqui hoje, porque como eu estava viajando exatamente no dia 17 de maio, meu aniversário, foi o dia que eu embarquei para Chicago para participar desse evento.
E aí hoje eu vou fazer a festa do meu aniversário. E aí era para o Eduardo estar aqui, então ele está me devendo essa, por isso que ele contou para vocês que foi meu aniversário aí nos últimos dias. Ah, mas então assim, eu receba 304 abraços bem apertados aqui do Distrito 4.780. Um feliz aniversário, muita saúde, que tu continue sendo essa rotariana assim, ó, de alma e coração. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez pela excelente palestra. Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Meu dia, assim, tá ainda mais feliz e com certeza eu vou com o coração cheio para esse dia comemorar aqui meu aniversário, tendo podido começar esse dia com vocês. Obrigada de coração e espero rever a todos aí em breve, quando tiver a oportunidade de estar aí com vocês de novo, de repente presencialmente. Beijo, Grazi. Obrigado.